Olá, alunos e alunas da UFLA, aqui é o professor Fernando Nogueira. Esse pequeno vídeo é para a gente discutir um ponto da nossa realidade jurídica que é dos mais importantes hoje, e às vezes até negligenciado nesse sentido, que é da advocacia, da posição da advocacia hoje no país. O professor Lênio Streck, em uma das suas colunas, vou ver se eu coloco aqui o link embaixo, ele vai falar que a advocacia hoje no país é um exercício constante de humilhação, e de fato é. Para quem está militando no foro, conhece muito bem o que é ser advogado hoje. É uma profissão extremamente desprestigiada, inclusive pela nossa própria classe, e indica um pouco qual a qualidade dos tempos que nós vivemos. A fragilização do advogado tem esse elemento, né? Ele contribui para a consolidação de coisas, de estados de exceção jurídico-política. Muito bem. Para a gente poder discutir um pouco essa nossa profissão de advogado, que é uma das possíveis para você que vai se formar em Direito, eu gostaria de apresentar para vocês uma determinada figura. Se vocês pudessem escolher uma figura na história desse país para ter como modelo de vida, de trabalho, modelo de jurista, modelo de cidadão, de defensor dos direitos humanos, dos direitos e garantias fundamentais dos brasileiros e brasileiras, essa pessoa, na minha visão, sem dúvida deveria ser Heráclito Fontoura Sobral Pinto. Sobral Pinto certamente foi um dos maiores, se não o maior, advogado da história desse país. E eu queria pontuar para vocês, trazer alguns poucos elementos da história para falar com o Darcy Ribeiro, desse gênio da raça que foi Sobral Pinto, e por que ele é tão importante para a gente, porque ele deve ser muito importante para vocês também. Bom, Sobral Pinto, nascido em Barbacena, aqui perto, né, da nossa UFLA, ele fez uma carreira brilhante e esteve no olho do furacão em dois momentos especiais, extremamente delicados da nossa história. O primeiro, a ditadura varguista, né? E o segundo, a ditadura empresarial militar, começa em 64. E aí, para a gente conversar um pouco, eu gostaria de indicar dois livros para vocês. Quais são eles? O primeiro é o Lições de Liberdade, Os Direitos do Homem no Brasil. E o segundo é o Por que Defendo os Comunistas. Esse primeiro livro que eu mostrei para vocês são basicamente as manifestações, os textos, as peças jurídicas produzidas por Sobral Pinto durante a ditadura militar, né? Como ele juridicamente foi um campeão das liberdades contra o arbítrio, contra a tirania que lá se instalava, né? Naqueles tempos. E tem documentos preciosos nesse livro. E nós temos esse daqui, Por que Defendo os Comunistas, que vai contar a história da defesa que Sobral Pinto vai dar para os envolvidos naquilo que a gente chama de insurreição comunista de 1935, envolveu Luiz Carlos Prestes e outras pessoas. E também consta, aqui está mapeado todo o processo, todos os documentos que foram produzidos por ele, e mostra com muita clareza a genialidade, a verve, a qualidade enquanto jurista, enquanto humanista desse cidadão.
E vamos tratar de alguns rápidos pontos sobre a história de Sobral Pinto e da sua vida. Não só profissional, mas também como defensor incondicional dos direitos humanos. Isso que está meio fora de moda hoje. Muito bem. Dos grandes pontos mais famosos da história de Sobral Pinto é quando ele vai defender Harry Berger, que é um dos co-réus no processo lá da insurreição comunista de 35 e que estava preso em condições absurdas, abjetas. Ficou mais de um ano preso num vão de escada na sede da polícia de Filinto Miller, da Polícia do Distrito Federal. E para fazer essa defesa, sabendo que estava militando perante um tribunal de exceção, Sobral Pinto utiliza de uma jogada simplesmente genial. Já que o Código Penal, a própria Constituição, os elementos mais básicos de normativas em direitos humanos não estavam sendo aplicados, o que ele faz? Ele vai lá e, na manifestação, no requerimento que ele vai fazer para o senhor Raul Machado, que é juiz do Tribunal de Segurança Nacional, Tribunal de Exceção criado por Vargas, ele vai trazer como lastro normativo, jurídico, o decreto número 24645, de 10 de julho de 1934, cujo primeiro artigo vai dizer o seguinte: todos os animais existentes no país são tutelados do Estado. Ele vai utilizar esse decreto, que é a normativa àquela época de proteção aos animais, para fazer a sua manifestação contra as condições de cumprimento do cárcere, naquele momento, de Harry Berger, vulgo Arthur Ebert, militante alemão comunista, foi inclusive deputado no hashtag alemão. Genial, tá aqui a peça toda a argumentação que Sobral Pinto vai fazer. E mostra a qualidade, né? Quando você domina o procedimento, quando você conhece o direito penal, em especial conhece o processo penal, você consegue construir esse tipo de estratégia fora da caixa, consegue ter um instrumental na mão para ser cada vez mais imaginativo e fazer o que precisa ser feito, mesmo quando, num primeiro momento, a solução jurídica não está posta. Você constrói, você inventa, você descobre novos caminhos. Sobral Pinto era isso, era esse advogado inventivo, inteligentíssimo, bem formado, que prestava esse tipo de defesa extremamente qualificada. Muito bem. Um segundo ponto é essa posição que todo advogado deve ter, e toda advogada deve ter, de uma defesa incondicional das prerrogativas fundamentais dos seres humanos, em especial o direito à defesa, né? Que passa por uma assunção dos referenciais mais claros e mais duros de defesa do ser humano em todas as suas dimensões. E Sobral Pinto também mostrou isso com uma contundência, um gigantismo moral e ético fora de série. Eu gostaria de ler para vocês também, desse mesmo livro, a carta que Sobral Pinto vai mandar para Targino Ribeiro, presidente do Conselho da OAB, quando ele é nomeado como defensor da ativo. Ninguém queria pegar os casos dos comunistas. Ele é nomeado como defensor da ativo no processo e assume. E manda um recado, manda uma mensagem para o presidente da OAB. Atentem para quem foi Sobral Pinto que se manifesta nesse documento. Ele vai falar o seguinte. É um documento de 12 de janeiro de 37.
Prezado colega Dr. Targino Ribeiro, a minha designação pelo Conselho da Ordem ao Tribunal de Segurança Nacional para defender os acusados Luiz Carlos Prestes e Arthur Ernest Evert, ou Harry Berger, de que me dá notícia no seu ofício número 20, de 8 do corrente, somente ontem foi recebido. Eu aceito como dever indeclinável de nossa nobre profissão. Lamento apenas não dispor dos dotes de inteligência necessários ao desempenho de tão árdua, penosa e difícil missão que o Conselho da Ordem achou, na sua soberania, que devia lançar sobre meus frágeis ombros. O que me falta em capacidade, sobra-me, porém, em boa vontade, para me submeter às imposições do Conselho da Ordem, e em compreensão humana, para, fiel aos impulsos do meu coração cristão, situar no meio da anarquia contemporânea a atitude desses dois semelhantes, criados, como eu e todos nós, à imagem de Deus. Quaisquer que sejam as minhas divergências do comunismo materialista, e elas são profundas, não me esquecerei, nessa delicada investidura que o Conselho da Ordem me impõe, que simbolizo, em face da coletividade brasileira exaltada e alarmada, a defesa, em caixa alta. Espero que Deus me ampare nessa hora grave da minha vida profissional, dando forças ao meu espírito conturbado para mostrar aos juízes do Tribunal de Segurança Nacional que Luiz Carlos Prestes e Arthur Ernest Evert, ou Harry Berger, são membros também dessa vasta e tão atribulada família humana. Alimento a fundada esperança de que encontrarei, nesse reservatório imenso que é a caridade cristã, recursos dignos e apropriados para, sem renegar os princípios básicos da civilização brasileira, demonstrar que os acusados, ora indicados ao meu patrocínio, a par de erros funestíssimos, alimentam-se também de verdades generosas para a difusão das quais são capazes de grandes e respeitáveis renúncias. Adotando na defesa que irei fazer essa orientação, penso, meu caro presidente, trabalhar para a manutenção entre nós das tradições de desinteresse e amor às liberdades públicas, hoje em dia tão esquecidas no nosso meio. Com estima e alto apreço, sempre ao seu inteiro dispor, Heráclito Sobral Pinto. Veja, essa humanidade profunda, para além dos posicionamentos políticos, essa crença dura no direito de defesa de todo e qualquer cidadão, todo e qualquer ser humano. É o que Sobral Pinto nos mostrou uma e outra vez. O Sobral Pinto era um conservador, ultracatólico, anticomunista até o osso, mas não hesitou em defender Luiz Carlos Prestes e Harry Berger com todo o denodo, toda a dignidade da sua profissão e da sua posição de defensor dos direitos e garantias fundamentais de todo e qualquer ser humano. Isso está para além das divergências políticas. Não à toa continua amigo de Luiz Carlos Prestes até o fim da vida. Um era comunista, o defendido, o outro era conservador, católico, anticomunista. Mas em sendo advogado, em sendo defensor dos direitos humanos, isso não importa. Todo e qualquer ser humano, por maior divergência que eu tenha contra ele, tem um direito à defesa. Porque é um direito fundamental. É uma prerrogativa fundamental de todo e qualquer ser humano. Isso é de uma beleza muito grande. E, por sinal, também a gente poderia falar da posição dele como defensor da ativo. Hoje a gente vê muitos defensores da ativo sentando com dois de paus, sem fazer nada, recebendo aquela merreca lá de honorários enquanto defensor e não dando a devida defesa qualificada, fazendo um simulacro de defesa, ficando em silêncio, não conversando com seu assistido e participando da farsa
junto com o Poder Judiciário e junto com o Ministério Público, de que supostamente naquele processo, aquela pessoa que não tem dinheiro para contratar um advogado, que tem esse defensor nomeado, participando dessa farsa de que de fato está havendo defesa, está havendo contraditório e um processo minimamente razoável segundo padrões democráticos. O que mais acontece é a violação disso, né? Você que vai se formar logo mais e que vai assumir defensoria da ativa de um ou outro processo, leve isso no coração, leve a figura de Sobral Pinto junto com você, né? Do que é ser, de cumprir o seu mistério, cumprir a sua função, a sua digníssima função de defesa, de advogado, de advogada. Nunca se esqueça disso. Não faça como muitos fazem, que atacam a profissão, atacam a dignidade da nossa função, que é muito bonita, muito nobre, assim como as demais. Muito bem, para a gente poder encerrar, eu gostaria simplesmente de indicar para vocês algumas leituras. Vou colocar aqui embaixo na descrição uma primeira, que é a biografia de Sobral Pinto, produzida pela FGV, chamado Toda Liberdade é Íngreme. Está aqui para vocês baixarem, ela é gratuita, muito boa, podem ler, muito bacana. Vou colocar aqui também um outro texto muito importante para nós, que são os mandamentos, os 10 mandamentos do advogado, de Eduardo Couture, que foi um jurista, um advogado uruguaio, que é um texto pequenininho, que é muito importante para a nossa profissão. Eu chamo a atenção, inclusive, nesses 10 mandamentos, para o 4º mandamento, né, que vai falar o seguinte: luta. Teu dever é lutar pelo direito, mas no dia em que encontrares em conflito o direito e a justiça, luta pela justiça. Às vezes a produção normativa, o nosso poder legislativo, às vezes produzem normas que negam a si próprias no sentido, ou negam o seu fundamento, uma vez que vem não para garantir direitos, mas para violá-los. Isso acontece muito. Quando você encontrar isso na tua vida, você tem que ter essa referência. Lutar pela justiça, às vezes, indo contra a lei estrita, fria, positivada. Coisas para a gente pensar. Um terceiro texto, melhor dizendo, que eu gostaria de indicar, é um texto que todo mundo tem que ler. Todo graduando, toda graduanda, que é o Dever do Advogado, de Rui Barbosa, que é uma resposta a uma interpelação de outro grande advogado, era Evaristo de Moraes. Evaristo de Moraes perguntando ao seu mestre, Rui Barbosa, se deve ou não assumir uma determinada causa controvertida. E Rui Barbosa responde num texto antológico por que se deve defender, porque o direito de defesa é sagrado, independentemente de outras intercorrências. Todo e qualquer ser humano tem direito à defesa. Dei uma lida nisso daí também. Para encerrar, mas para encerrar mesmo, eu, correndo atrás de livros sobre Sobral Pinto, fui lá e comprei esses 2. Chegou para mim, eu achei que comprei, né? Comprando em sebo, chegou para mim, tá novinho, todos 2. Aí eu fui ver o que é. Eles foram publicados pela Editora Comunicação e pela Universidade Católica de Minas Gerais. Todos 2 estão esgotados, é da década de 70. E o sucessor da Editora Comunicação é o Sebo Comunicação, que está aí na estante virtual e tudo mais. Comprei os 2 pela estante virtual. O Sebo Comunicação é de Belo Horizonte. Fui lá conhecer o dono do sebo, que é o senhor Marco Antônio, uma pessoa muito bacana. E ele me mostrou que ele comprou todo o acervo da antiga Editora Comunicação, e ele tem vários volumes de ambas as obras, com um preço muito bom, tá? De 20 a 25 reais cada uma. Isso daqui é uma preciosidade, você não acha em lugar nenhum, e tá novinho, novinho. Eu vou botar aqui a indicação aqui do Sebo Comunicação, o contato, para que vocês, caso tenham interesse, também comprem. É um livro muito barato, e ele tem várias edições lá. É uma leitura preciosa, é uma coisa para você ter na sua biblioteca lá jurídica, ler, reler e guardar para a vida. Aí é interessante, vou só colocar aqui o contato aqui embaixo, aí vocês, caso achem interessante, achem prudente, façam contato e comprem. Tudo bem? Esse era o recadinho.
Guardem isso no coração, da dignidade da defesa, dignidade da advocacia, dignidade desse ministério privado, desse homem, dessa mulher que não é nenhuma autoridade, sozinho, dando a voz para quem não tem voz, enfrentando o Estado, enfrentando as autoridades constituídas em nome dos direitos, em nome das garantias. Nós temos uma história, nós temos uma tradição que é belíssima e não podemos esquecê-la e temos que resgatá-la. Sobral Pinto é uma referência maior no Brasil, na história desse país. Tudo bem? É isso. Um grande abraço.